Ele tinha pavor de espaços confinados e ela sabia disso. Portanto, abordou a questão com cuidado. Você não vai ficar consciente por mais de alguns minutos dentro da câmara de criossono. Sequer vai perceber quando ela se fechar. Meu corpo vai ficar fechado dentro daquele sarcófago? Ele fez uma careta enquanto o holograma da nave girava sobre o console 3D à frente deles. Mergulhado num sono profundo e provavelmente sem sonhos, prometeu ela. Quando acordar, a cobertura da câmara se abrirá automaticamente e você poderá sair assim que se sentir em ordem. A tecnologia de transporte interestelar avançou tanto nos últimos séculos, avaliou ele, recostando-se na poltrona anatômica que se amoldava aos contornos do seu corpo, que me parece inteiramente anacrônico ter que usar uma dessas astronaves obsoletas para me deslocar até o meu destino. Talvez não saiba, mas mesmo com a universalização dos portais, astronaves ainda estão em uso geral, informou ela. Simplesmente há lugares distantes onde portais não foram ainda instalados, e para chegar até eles, são necessárias astronaves. Confesso que nunca havia parado para pensar nisso, admitiu ele. Mas é bastante desagradável que justamente esse lugar, nos confins do universo, não tenha um bom portal que permita acesso imediato, sem antiquadas câmaras de criossono. Não há demanda suficiente que justifique a instalação de um portal lá, explicou ela pacientemente. E caso precise voltar algum dia, terá que repetir o procedimento. Ele a encarou com ar sagaz. E se eu aproveitar a minha viagem para instalar um portal lá? Assim, posso dispensar a astronave no retorno. Ela ficou pensativa. Talvez isso possa ser arranjado, declarou por fim. O planeta havia sido descoberto há séculos, num dos braços externos da galáxia, por uma corporação que há muito deixara de existir. Catalogado e esquecido, agora finalmente descobrira-se uma utilidade prática para ele. Sua composição quase que 90% metálica o tornava ideal para a instalação de um dos projetores de massa que, esperava-se, viabilizaria uma futura rota de acesso para a galáxia vizinha, outra gigante espiral. Felizmente para ele, o que fora prometido antes da partida revelara-se real. O longo trajeto entre as estrelas até ali transcorrera como um longo sono sem sonhos. Após seu pouso numa planície de metano congelado, sob a luz de um anel diáfano de cristais de gelo que circundava o planeta, acionou os drones que iriam mapear os melhores pontos da superfície para a construção do projetor de massa. Em seguida, ativou os robôs industriais responsáveis pela instalação do portal, que lhe permitiria voltar à civilização num piscar de olhos. Este, ao seu ver, era a sua atividade principal ali. Agora sou um instalador de portais, definiu-se com orgulho ao ver pronta a estrutura que lembrava um grande arco, sobre um platô rochoso, a cavaleiro do ponto onde sua nave estava pousada. Graças à sua diligência, o transporte dos equipamentos para a construção do projetor de massa não seria feito pelas morosas naves interestelares, mas passaria direto pelo portal. E agora, como seu último ato, iria acionar os comandos no console do artefato para viabilizar a sua viagem de volta instantânea. Todavia, quando apertou o botão que executaria a ação, uma luz vermelha acendeu-se no console. Como assim? Murmurou contrafeito, inclinando-se dentro do traje espacial sobre o console. Nenhuma estação de transferência próxima o suficiente, leu no painel. O portal estava operacional, mas simplesmente não conduzia a lugar algum. Ele voltou os olhos para o céu negro sobre sua cabeça, cortado pelo anel equatorial de gelo, e engoliu um palavrão. Ao menos não mandar a nave embora, conformou-se. Tudo o que tinha que fazer era seguir até um ponto intermediário e construir um outro portal, e assim por diante.
Voltaria para casa do jeito que havia planejado, decidiu. Nem que para isso precisasse vagar durante anos entre as estrelas.